Olá, meu irmão, minha irmã, bendito, bendita, a paz de Jesus esteja no seu coração. Hoje, 17 de abril, sábado, nós estamos na segunda semana da Páscoa. Eu quero te acolher com muito carinho. Eu quero pedir para você curtir, compartilhar, deixar um joinha, um comentário. Hoje nós nos alegramos com a presença da Mãezinha no Carmelo. Também hoje nós temos um santo, um beato na nossa ordem. Trata-se o beato Batista Mantuano. Ele foi presbítero e foi prior geral da nossa ordem, a Ordem dos Carmelitas, lá no tempo em que ele viveu. E ele viveu em 1447 até 1516. Então, também quero lembrar que nesse sábado eu levo o seu nome para o altar, aos pés de Nossa Senhora. Peço que ela interceda a Deus pela necessidade de cada um de nós. Vamos então, nesse intuito, ouvir a Santa Palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nos deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e da sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filique, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que se seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Salmo. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nos esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte, e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus, andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estava indo. Palavra da salvação.
Então quero compartilhar com você hoje, chamar a atenção para 2 pontos bem importantes dentro da liturgia. No Evangelho, nós vemos Jesus que depois de multiplicar os pães, de saciar a multidão, agora vai ao encontro dos seus discípulos andando sobre o mar. Ora, o que é que essa ação de Jesus revela para você e para mim, assim para os discípulos outrora? Revela o poderio de Deus, a força do Senhor, a força do Pai que está em Jesus, a ponto dele ser soberano sobre tudo e todos, ser soberano sobre o mar, que até hoje para nós é uma incógnita. O que existe no fundo do mar? Quantas coisas ainda não descobertas? Há aqueles que dizem que no mar tem mais riqueza para ser explorada do que na terra, mas também tem os seus fenômenos. E Jesus se apresenta Senhor também do mar, andando sobre as águas. Mas uma outra reflexão também nos é possível fazer. O mar nem sempre significa só apenas e literalmente o mar, mas quando Jesus anda sobre o mar, ele quer mostrar que ele é Senhor de tudo e de todos, portanto, do mar, do conflito em que nós vivemos, da noite escura em que passamos, dos sofrimentos que temos, das incertezas que enfrentamos, e que nele nós vamos ter essa certeza, essa segurança, ele está ao nosso lado. Se ele vai à nossa frente, que medo teremos? Se ele está no nosso barco, não vamos afundar. Então aqui esta parábola, ela é muito forte, muito abrangente, muitas coisas podem nos revelar. Mas vamos ficar com esse homem que tem o poder de andar sobre o mar. E aí nos deixar assim, perguntas e perguntas e perguntas que nós não somos capazes de responder. Mas ele, em uma atitude só, responde tudo. Somente Deus pode andar sobre as águas. Somente o Senhor tem esse poderio que agora é revelado aos seus discípulos para mostrar o tamanho do amor e do poder desse Deus que usa o seu poder para fazer o bem às pessoas. Então este ponto central da liturgia, e eu creio que se você for buscar, puxar na sua memória, é possível que todos nós fizemos pelo menos uma experiência desse Deus grandioso, amoroso, poderoso, presente na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu diria, é fundamental fazer essa experiência, é fundamental reviver de novo esse acontecimento, voltar lá e naquele dia Deus estava comigo. Não há muitos dias, em uma confissão, uma pessoa me compartilhou uma visão que ela teve de Jesus. O que eu vou dizer? Muito bem. Como que foi essa visão e a que essa visão a levou? Essa visão a levou a ter mais consciência e a dar o perdão para alguém que ela não tinha dado. Então posso afirmar 100% que essa visão tinha a presença de Deus. Fisicamente, ninguém pode afirmar. Mas ainda que em sonho, ainda que na sua consciência, ainda que naquele momento a mente dela desejou tanto que ela visualizou, ela disse, eu visualizei Jesus. Falei, o senhor acredita nisso? Jesus apareceu para mim. Falei, me conta a história. Ela contou e eu disse, eu creio piamente, porque tudo que é do bem vem de Deus. E se for para o mal, então essa experiência não é de Deus. E esse mal não quer dizer apenas o mal em si, mas se for algo que você pensa só em você, que não contempla o outro, isso já não é de Deus. Porque o que é dele contempla todos, e esse bem espalha para todos os lados. Então disse, realmente o Senhor viu Jesus. Os discípulos viram Jesus e fizeram a experiência dele caminhando sobre as águas. Nós temos depois nos Atos dos Apóstolos a sabedoria da igreja nascente, mais uma vez, mais um testemunho, mais um gesto dos discípulos, que diante da necessidade, porque a primeira visão da igreja anunciante, da igreja cristã que vai levar o evangelho, é exatamente levar o evangelho. As outras coisas vão aparecer depois, mas a igreja é um todo, não é uma parte apenas. Por isso que a gente precisa entender quando Jesus também diz que o Espírito sopra onde quer. E é verdade.
A uns ele sopra para uma coisa, a outros sopra para outra coisa. E aqui, aqueles que estão na linha de frente da evangelização percebem a necessidade desta igreja atender os necessitados, os pobres, os doentes, os órfãos, as viúvas. Os órfãos, as viúvas. Então o que vão fazer? Parar de evangelizar? Não está certo. Então rezam mais uma vez, fazem jejum mais uma vez, pede discernimento à luz do Espírito Santo e chega a uma conclusão. E elege 7 homens de boa índole, de respaldo, de presença, de testemunho na igreja e os envia a essa missão. Missão de cuidar dos pobres. Que até hoje a igreja cuida dos pobres, naquilo que ela pode. Quantas vezes que as nossas igrejas fazem, as nossas comunidades, porque a igreja é uma só, a nossa igreja católica, mas as nossas comunidades, as nossas paróquias, as nossas dioceses, arquidioceses, se formos computar, quantas vezes, olha, sinceramente, faz mais do que muitos governos, que muitos prefeitos. A Igreja Católica tem uma ação de caridade enorme em todos os lados. Mas isso a mídia não vê, mas isso a mídia não divulga, mas isso a mídia não fala. Mas quando pega o erro de um, o erro de outro, taca o pau, principalmente a nossa grande rede de televisão, aí é a cabeça de todas, senta o pau e quer denegrir a imagem da igreja, quer denegrir a imagem da família. Por que não fala dos bens que ela faz? Por que não fala da caridade que ela faz? Por que não apresenta todo esse corpo que a igreja desenvolve desde o início até os dias de hoje? Não vai falar, porque incomoda, porque mexe, porque coloca contra a parede aqueles que erguem a boca para falar contra, que são injustos, que não falam a verdade que a igreja faz. Os discípulos naquele momento elegem 7, que significa todos aqueles que virão depois, e também tudo que foi necessário naquele momento e possível ser feito para atender os pobres, os carentes, os necessitados, as viúvas, os órfãos, por quem Jesus teve compaixão. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Maria Santíssima, interceda por você, esteja na sua caminhada.